quando a pessoa quer, mas ela ainda está vibrando naquela frequência, de alguma forma, o querer dela ainda está naquilo que ela não quer. Como que a gente muda o querer? Muda com novos pensamentos, novos sentimentos e novas ações. E aí você faz isso um pouco, você já vai estar transitando numa nova energia, numa nova vibração, numa nova frequência, né? Então, realmente você abandonou aquilo. Você está dizendo realmente, vibracionalmente, que você não quer mais aquilo. Que aquilo não existe mais para você. E você começa a ter novas atitudes, novos fazeres, novos quereres. Então, muitas vezes, trabalhos de cortes de cordão ACA daquilo que foi são feitos sem mesmo a gente esperar, né? Sem mesmo a gente esperar. Às vezes a gente está esperando, eu quero que limpe, mas a gente ainda está vibrando aquilo, está pensando naquilo, está fazendo aquilo. Então a gente está dizendo para o universo, não, eu não quero sair daqui, eu quero fazer isso. Percebem a diferença? É totalmente diferente. O mundo do vibracional, ele é um mundo de ação. Não é um mundo de querer. O mundo de querer vem antes da ação. Existe a diferença da busca e do encontro. A pessoa que está buscando, ela está indo em direção a algo. O encontro é estar já, né? E a ação congruente com o que se quer é o encontro, não é verdade? Eu quero parar de comer brigadeiro de chocolate. Eu quero parar de comer brigadeiro de chocolate. A própria fala você vê que a pessoa está tomada pelo brigadeiro de chocolate. Ela só quer brigadeiro. Ela só pensa em brigadeiro. Então ela aqui é outro lugar. Aqui eu tenho novas ações. O brigadeiro está lá atrás já, né? Ou está em outro lugar, não está mais aqui. Você pode ver ele na sua frente e não tá. Não sente vontade mais. Porque enquanto a gente estiver com a vontade daquilo, é porque a gente ainda está vibrando aquilo. Então, muitos trabalhos, né, espirituais, energéticos, quando você leva a vibração da pessoa, porque cada coisa, cada situação, cada pensamento, ação tem uma vibração. E a gente pode observar essas vibrações como vibrações mais densas, que a gente fala, mais baixas, por uma questão da gente poder entender melhor, né? Mais denso, mais alto, mais leve. E tudo que interage com isso, mais denso ou mais alto. Então, se a pessoa tá com um problema de comer muito brigadeiro, então, qual é a frequência desse comer brigadeiro? Então, vamos nos recordar quando a gente come brigadeiro. O que acontece? A gente come brigadeiro, é uma delícia, daqui a pouco vai dando um cansaço, um peso, né? Peso, os açúcares. Isso é denso ou é leve? Isso é denso. Então, se você trabalhar a elevação da tua vibração, automaticamente você não vai querer o brigadeiro. Ou quando você quiser o brigadeiro, vai ser por uma livre escolha e não por uma livre dependência. Não pelo brigadeiro que tá. Vem pra cá. É você que vai. Bem, hoje eu posso comer numa boa. Hoje eu posso comer numa boa, porque eu tô equilibrando isso, né? Está equilibrado. Eu não comi doce ontem, nem anteontem, nem sei lá quanto, então agora eu tô com vontade, eu posso me dar esse prazer, que é gostoso também, né? Agora, é muito interessante que nos planos espirituais, os açúcares e as farinhas, elas prendem a gente em dimensões de medo e de dependência, tá?
É só uma pessoa, por exemplo, Minha goiabada. é a goiabada. Então é só uma pessoa, por exemplo, fazer uma limpeza alimentar de uma semana, né? Comendo. É como a gente faz para esses trabalhos que a gente está fazendo aqui. Nós estamos aqui há 3 dias, vamos ficar 5. Como a gente está se alimentando, né? Fora o doce de banana maravilhoso que a gente está comendo também, mas com pouco açúcar e muita banana e pouquinho. Vê que a gente não procura muitos doces, Não. né? A gente não, é porque muda a frequência. Mudou a frequência, você não vai procurar o que fomenta o medo. Organizando o que eu comecei a falar sobre os açúcares e as farinhas. Eles vibram medo. Então, se você separar as energias como duas, são infinitas, multidimensionais, mas se você separar como duas, amor e medo. Amor, alta frequência. Frequências sutis, elevadas, leves, né? Fluxos. E densa, medo. Retração, inflexibilidade, rigidez, dureza, apego, medo, seguro, não fluxo. Se a gente compreender isso, e se você fizer uma dieta de uma semana, por exemplo, sem nenhum tipo de açúcares, nenhum tipo de farinha, os legumes, as saladas, bastante água, e depois você come uma coisa que tem açúcar, você vai identificar a vibração que ele vibra. E principalmente se a pessoa fizer essa dieta, esse regime, esse hábito alimentar de limpeza e fizer o trabalho profundo de ayahuasca, como a gente está fazendo de 3 cerimônias, né, 3 dias de ayahuasca, cada vez você depura mais, que você limpa mais, limpa mais, limpa mais. Percebem como a gente vai ficando completo, presente, sem fome, sem desejos, sem tempo, sem ansiedade. São coisas da mente. Você vai entrando no teu ser. E então você fica mais sensível, mais apurado. Se você vai comer um doce, e as pessoas mais sensitivas sentem, né? Vem aquela vibração exatamente do medo, os açúcares. E se você vê a nossa cultura, o que ela fomenta? Desde criança, os açúcares para as crianças. Então a gente vê o sistema e a máquina pronta a te colocar no lugar de medo. Compreendem? Uma massa com medo. Uma massa altamente manipulável com medo. Entupida de açúcares, entupida de farinhas. Entupida de medo. No outro dia eu estava conversando, nós fizemos aqui um trabalho, tinham muitas mulheres, e a gente estava conversando sobre os carocinhos naturais que nós temos nos nossos ciclos. Se você examinar com os dedos o seu seio, você vai ver que você tem carocinhos. Num determinado momento do mês não tem carocinhos, outro determinado momento do seu ciclo você tem mais carocinhos. E esses carocinhos, eles somem. Agora, o que foi criado em torno disso? Se você tiver algum carocinho, vá fazer o exame. E no exame, olha, você tem isso. E você começa a tomar remédio e vai fazer cirurgias. Muitas vezes não tem nada. Ficam lá fuçando. Vem daqui, quando não é, vem daqui a 6 meses. Vem daqui a 3 meses. Nós temos a indústria da doença. Nós temos a indústria da doença. E na filosofia que a gente segue, a filosofia dos kahunas, a filosofia do Ho'oponopono, a filosofia do xamanismo, a filosofia do contato com a natureza doença é uma dinâmica que vem
em você de algo que está reprimido, ou da tua vida, da tua história, ou dos teus pais, da tua família, dos teus antepassados, pessoas que absorvem do próprio inconsciente coletivo também, né? E aquilo vai criando um bloqueio dentro da pessoa. E de alguma maneira a pessoa não está ouvindo a voz interior, porque ela está ocupada com aquele tempo que está correndo e ela tem que fazer, ela tem que fazer, ela tem que fazer mais, ela tem que fazer mais, ela tem que fazer mais. Então, assim, a maneira que eu descobri no meu laboratório interno, chegou no momento da minha vida que eu trabalhava de 7 da manhã às 7 da noite, de segunda a segunda, e eu estava com tumor na tireoide, psoríase nos pés, fumava 3 a 4 maços de cigarro por dia, uma pessoa extremamente agressiva. Chegou num determinado momento que eu vi o quanto eu estava correndo. E eu me perguntei, como seria parar? E eu freiei, é que nem você brecar um carro que está a 80 km, 100 km, 120 km. E parar. E eu falei para mim, eu não tenho que ir a lugar nenhum. Eu não tenho que ir a lugar nenhum. Se eu estiver aqui dentro de mim, já está bom. E dali fui mudando toda a minha vida para ter menos e ter mais. E eu entendi que menos é mais. Viver com simplicidade, né? Menos é mais. Menos realmente é mais. Viver com o necessário, com o conforto que você pode e merece, mas apenas o necessário, porque você não precisa mais. Se você tiver um móvel na sua casa com 50 objetos, você vai perder tempo limpando e arrumando aqueles 50 objetos. Agora, se você colocar um objeto que tem realmente um significado para você, que tem a beleza que você aprecia, você vai, em um segundo, um minuto, você limpa aquele objeto, você mantém o seu móvel organizado. Então, se a gente começar a pensar assim, todo o nosso sistema vai operando de uma maneira diferente. Né? E se a gente se pergunta, eu necessito disso realmente? Realmente eu necessito disso? Né? Realmente eu necessito disso? Lá no Rio de Janeiro, morava num apartamento, dentro da cidade, onde eu descia a pé, eu tinha supermercado atravessando a rua, os bancos, todos os tipos de bancos à minha volta, todo tipo de comércio, de tudo que você possa imaginar à minha volta. E um dia da janela eu olhei meu carro na garagem. E eu falei, eu desço a pé para fazer compras, eu desço a pé, eu só pego esse carro para quando eu quero ir na praia. Então eu pego o carro uma vez por semana. Falei, quanto que eu gasto com esse carro para ele ficar parado ali? Aí eu fiz o preço do IPVA, da gasolina, do tantos mil que eu tinha trocado todo amortecedor e tudo. E eu falei, eu tô com ele parado, eu tô gastando tanto. E eu peguei e vendi o carro. Vendi o carro, apliquei o dinheiro na minha produção de sabonete, comprei mais matéria-prima, fiz um capital de giro, meu trabalho cresceu. E quando eu queria ir na praia, eu pegava um táxi. Hoje tem Uber, né? Melhor ainda. Quando eu pegava, ou ia com... Enfim. E me libertei daquele carro parado ali, olhando para mim e eu para ele. E fiquei 8 anos sem carro. 8 anos sem carro. Fiquei muito bem. Feliz da vida. E o que eu fiz logo na primeira semana? Eu falei, bom, eu vou num lugar que eu acho que seria o pior lugar para eu ir sem carro. Uhum. Aí eu fui de ônibus. E eu falei, gente, eu não morri. Eu não morri. Eu não morri. Então a gente está tão condicionado a tudo, tão condicionado, né? A gente vê que aqui o tempo não passa, né? Quanto que a gente conversa, faz a roda e conversa. A gente acordou tarde hoje. 8 e pouco, né? 8 e pouco eu saí do quarto. A gente conversou no café da manhã, falou
conversou, contou a experiência, conversamos, cada um tomou seu banho, trocou de roupa, botou óculos escuros, tirou a meia. Só as duas sujinhas aqui não. Só as Tem as duas duas sujinhas. sujinhas. Mas a gente vai tomar de noite, né? Vai Pra de tomar noite, 2 banhos depois por que acabar dia. tudo. Tem que economizar água sagrada, minha É. gente. Então, Não é tão cheirosinha. o tempo de não banho. passa, existe tempo, porque não existe excesso. O excesso é oposto ao tempo. O excesso é oposto ao espaço. Você tem um espaço. Se você preenche com excesso, você não há espaço. E tempo é espaço, tempo não é tempo. A água que você falou, a gente sabe que a água aqui vem da montanha. A água é gratuita, digamos assim. É. Mas a gente aqui economiza água. Porque a gente tem respeito. Eu tenho isso, o maior respeito pela água sem brincadeira. A gente não vai usar o excesso, né? Eu, quando lavo o meu cabelo aqui, quando eu vou lavar, eu fecho o chuveiro. Eu podia deixar aberto, eu não estou pagando. Não. Então a gente criou uma condição que a gente só dá valor ao que a gente está pagando. E quando a Sim. pessoa começar a acordar e dar valor para o que ela não está pagando, isso é cura na nossa alma. Isso é cura na nossa alma. Então a gente está muito deturpado da nossa amorosidade, né? Muito deturpado da nossa amorosidade. Então, quando a gente começa a dar valor para o maior tesouro do mundo, que não é o ouro, é a água. O maior tesouro do mundo não é o ouro, nem o diamante, é a árvore. Porque se você tiver uma árvore, você respira. Mas se você tiver um diamante mais caro do mundo, ele não te dá nenhum tipo de oxigênio para a tua vida. Ele alimenta o teu ego, né? Alimenta tudo que você se coloca. E olhe lá, que tem tanta gente que tá dentro dos diamantes morrendo de depressão. Exatamente. Podia estar muito bem, É porque né? ele alimenta o ego. E o ego é deprimente, né? Então, quando a gente acorda para isso, para viver na simplicidade do nosso ser, que é estar em Deus, que é a maior riqueza que há no mundo. Quem conhece Deus não precisa conhecer mais nada, já conheceu tudo. E já é, e já vive com abundância, com plenitude, com alegria, com vontade de viver, com tesão. Porque ela conheceu, encontrou o que há mais precioso dentro de si, em todo o universo. E aí ela traz no olhar dela própria, dele próprio, aquele olhar sem julgar, né? Que é o compartilhar, o conversar. Como é bom conversar como a gente está em roda, um olha no olho do outro, né? E não há julgamento se a pessoa está descalça, está de anel, está com a unha rachada, está com o cabelo assim, cabelo... né? Aqui a gente começa a interagir com o ser da pessoa e não com as aparências da pessoa. Não é incrível? Isso não é libertador? É libertador. É libertador. Eu passei a vida inteira de manhã, quando eu acordava, a primeira coisa que eu olhava no espelho era a minha barriga, se ela estava maior ou menor. Então eu tinha uma crítica com a barriga. E com tudo, né? Mas assim, a barriga era uma coisa fixa ali. E depois disso tudo, um dia eu falei, gente, tem muito tempo que eu acordo de manhã, quando eu vou ao banheiro, nem no espelho eu me olho. Eu já vou direto escovar o dente, eu vou pro vaso, eu vou pro banheiro, tomo banho. Quando eu vi, eu vou pentear meu cabelo e me olho no espelho. E eu não olhei minha barriga. Eu não fui ver se ela estava maior, se ela estava menor, se eu estava mais seca, se eu estava magra, porque eu tive a vida inteira esse negócio de gordo, engorda, emagrece, e come, e gula, e bulimia, e vomita e come. Oh, meu Deus. Né? Então você ter essa liberdade de você se olhar no espelho e não se cobrar, isso é tão maravilhoso. E aí você não cobra ninguém, né? Porque tudo tá dentro. Você não vê nada fora que não esteja dentro. A gente não vê o mundo como ele é. A gente vê o mundo como a gente é. Teve uma vez, uns anos atrás, eu estava fazendo uma roda assim de trabalhos, num retiro.
E eu tinha acordado de manhã, não tinha feito uma leve maquiagem como eu faço normalmente, que é passar um corretivo e um rímel. E nós estávamos tão animados, conversando no trabalho, fazendo o nosso trabalho. Quando deu a parada para o coffee break, veio na minha mente assim, eu vou lá no banheiro me maquiar que eu devo estar horrorosa. E veio essa frase dentro de mim. E eu fui no banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, que eu me olhei no espelho, eu estava tão cheia de vida, tão corada, tão alegre. Eu olhei para mim e falei assim, Carla, nunca mais eu vou falar que você está horrorosa. Nunca mais. Então, os olhares críticos, inconscientes, condicionados que a gente tem dentro da gente. A gente tem um condicionamento negativo muito forte. Que a gente é feio, que a gente é isso, que a gente tá horrorosa, que a gente tá com a barriga assim, com a perna assado, com o peito assim, com a bunda assim, com o cabelo assado. O cabelo tá liso, não tá bom. O cabelo tá crespo, também não tá bom. Ele cortou, eu me arrependi. Deixou grande, tá grande demais. O tempo todo. Isso é um condicionamento. E a liberdade do nosso ser não está em ter coisas, está em se libertar desses condicionamentos. E você se esquecer de você. Mas a liberdade, o encontro não é você se encontrar, mas quando você se encontra, você se esquece totalmente. Não existe mais o eu. Não existe mais o eu. Não existe o eu, existe o nós. Existe o nós. Isso é a grande liberdade. Grande liberdade, né? Então, nós estamos, todo o planeta, nesse momento, desse encontro com o eu e o desapego ao eu. Não existe mais o eu, existe o nós, fazer pelo nós, fazer pelo nós. Nós estamos bem? Todos estão bem? Todos estão bem aqui? Todos estão bem? Todos estão bem. Estamos. Agora, se a gente olhar e der esse grito para o planeta, todos estão bem? Não, tem um monte de gente passando fome. Tem um monte de gente aí passando todo tipo de subjugação. E a gente não pode estar inteiro com isso. Então não tem como a gente estar inteiro com isso. Tem uma parte nossa, inconsciente coletiva, que sente essas dores. Então, à medida que a gente cura as nossas dores e se encontrando e se desapegando de si, a gente começa a servir, que é o nós, e a gente está emanando isso, essa consciência. A consciência da alegria. Consciência da alegria. A vida é alegria. A vida é alegria, né? Olha para tudo isso, o galo cantando lá do outro lado. O galo tá, alegria a vida dele. Né? A vida é brotar, a gente cortou essa grama e ela está crescendo, e a planta cresce, e você corta, ela cresce. A vida é abundância, alegria. A gente entrar nisso, para que todos entrem nisso. E a gente, mas eu não posso fazer nada pela pessoa que está lá no outro país, mas você pode deixar de consumir tanto. Aqui agora, você já vai estar colaborando. Né? E a gente está nesse movimento de massa muito forte. Então, quando a gente faz o nosso movimento, aquela metáfora do beija-flor, da floresta que estava incendiando, e o beija-flor pegou um dedalzinho e encheu de água e foi apagar o fogo. E o leão falou, beija-flor, deixa de ser idiota. Você não está vendo que você não vai apagar o fogo com esse dedal? Ele falou, mas eu estou fazendo a minha parte. Tipo, você não pode salvar quem está do outro lado, mas você pode tentar ser feliz onde você está, porque o seu estado de felicidade e alegria vai, de certa forma, influenciar. A gente salva quem está do outro lado, salvando a nós mesmos, porque a gente não está separado, né? É uma preocupação a menos para ele, porque se ele está morrendo, você está também. O planeta é mais do que isso. A maneira como a gente conduz a nossa vida, a maioria de nós, é uma maneira que alimenta a indústria de drogas, de armas, de sofrimento animal, da beleza, do estereótipo, do poder.
Só que a gente não vê, porque a gente está inconsciente. Mas, se a gente compra uma roupa e daqui a um mês a gente acha que aquela roupa já está velha e compra outra, a gente está alimentando tudo isso. Tudo isso está interligado. Quando a gente fica o tempo todo se criticando, se colocando defeito, e aí a gente vai procurar tudo que está fora para a gente poder se camuflar para parecer aceitável, a gente está alimentando isso. Entendeu? A gente alimenta sem saber. A gente alimenta sem saber. Se a gente soubesse, a gente não ia querer alimentar, é óbvio, mas a gente alimenta sem saber. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar fazendo fogueiras, eu fazia fogueiras enormes. Porque a fogueira enorme é um poder. Eu fui me curando disso. E hoje eu faço fogueiras com o mínimo de madeira, para fazer o mínimo de queimada, para provocar o mínimo de morte. Então as minhas fogueiras são pequenas aos olhos humanos, mas elas são grandes ao meu olhar que quer preservar. Compreende? Sim. Então a gente faz sem saber. Quando eu fazia as fogueiras grandes, eu não sabia também, né? Então a gente faz sem saber. Porque a gente foi criado a poder. E poder é tudo que é grande. Então é uma fogueira grande, é um carro grande. Tem que ser tudo grande, né? Para! Já acessou outra consciência aí. Ó o sol! Então a gente faz. Então, esse não saber é que nos coloca prisioneiros. Prisioneiros. Por quê? Por exemplo, se num final de semana colocam a cerveja da marca tal a 39 centavos a lata, você vai comprar 500 engradados achando que você está fazendo uma coisa maravilhosa, que você está ganhando. Quanto, na verdade, você está se entorpecendo mais ainda. É tanto daquilo que você vai beber e ficar entorpecido, enquanto altas resoluções políticas estão sendo tomadas. E a galera se divertindo. E aí está todo mundo se entorpecendo, né? E fica atordoado, não tem cognição, avaliação suficiente para fazer escolhas. E não vê aquilo passar, não vê o tsunami passar. E quando a gente vê, já foi feito. Né? Então está tudo interligado. Isso é uma matrix, né? A gente sabe que o universo ele é todo matemático, está tudo interligado. E cada um de nós pode interferir, tornando essa teia mais consciente ou menos consciente. Então, que a gente seja provedor da boa palavra, da boa atitude principalmente, que a palavra nem se fale tanto, mas se calada faça a ação coerente, que é mais importante até do que a palavra, né? Que a nossa ação ande com a nossa palavra na mesma direção. E a gente está interferindo nessa malha, porque está tudo na mesma malha. Nós fazemos parte dessa malha de bilhões e bilhões de pessoas. Bilhões e bilhões de pessoas. E através do campo consciencial, à medida que a gente vai tomando consciência de nós, desse pequeno universo que somos nós, isso vai emanando. Consciência emana, consciência emana, a consciência emana. A ignorância emana, emana, não é? Se você fica perto de uma pessoa ignorante, você fica um pouco mais ignorante. Se você fica perto de uma pessoa desperta, você fica um pouco mais desperto. Se você fica perto da fogueira, você se aquece mais um pouco. Se você fica perto do gelo, você se esfria mais um pouco. Tudo emana. Então, que a gente seja a emanação que a gente quer para nós, né? Para nós. E isso vai estar se esbanjando, se derramando da gente. A gente se derrama o tempo todo. Então é por isso que num determinado momento a gente fala que você esqueça do outro e faça pela sua vida. Porque se você fazendo para a sua vida, você está derramando.
Então vamos começar o nosso trabalho com o rapé? Vamos bater o sininho? Fala mais um pouquinho. Tava tão bom. Aí Nossa, ele eu fala, adorei. gente, eu adoro escutar a voz da sabedoria. É muito bom. Estão com medo? Amarelaram? Não, Então vamos. Elas estão- Então vamos fazer. Não, Ho'oponopono, gente. Esqueci.